Quem não ama o Harrison Ford? Por isso, aproveitando o retorno do Indiana Jones aos cinemas, a curadoria especial desse episódio traz apenas dicas de longas-metragens estrelados pelo ator e disponíveis nas plataformas de streaming. E claro, ele é o grande protagonista dos cinco, já me perdi na conta, esse é o quinto filme do Indiana Jones. Então ele é protagonista dos cinco filmes do personagem, sendo que quatro deles estão disponíveis no streaming. E ele também estrela quatro filmes da saga Star Wars. Eu não vou perder muito tempo falando desses filmes, você já conhece a história, é muito maior do que qualquer um de nós aqui. São franquias que fazem parte da cultura pop, então vale a pena assistir, reassistir, ver, rever diversas vezes. Agora, se você quiser conferir tanto os filmes de Star Wars quanto Indiana Jones, todos estão disponíveis no Disney Plus. Vai lá e confere. Não sei se você sabe, mas a carreira do Harrison Ford demorou um pouco para engrenar. Então, o primeiro filme de destaque que ele teve na carreira foi mesmo o Star Wars de 1977, né? Uma Nova Esperança. A partir daí que ele começou a ser escalado com papéis de maior destaque em outras produções cinematográficas. Uma delas é Apocalipse Now, o grande clássico do Francis Ford Coppola, né? E o filme é sobre um oficial do exército, interpretado pelo Martin Sheen, que é enviado ao Vietnã para matar um coronel que pirou e se rebelou. Ele é vivido pelo Marlon Brando. Esse é o começo de uma história surreal pelas matas do país asiático. É um filme pesado, complicado e que teve uma produção extremamente conturbada de ser feito. Ele foi um filme que teve diversos problemas durante a sua produção e, por mais que seja uma joia do cinema, também não é um filme muito fácil para a gente, enquanto espectador, digerir. Mas é um tipo de longa-metragem que a gente que ama cinema, quem gosta de cinema, tem que assistir, tem que conferir para ver se gosta e não gosta. Eu gosto, apesar de não ser um filme simples, né? O Marlon Brando nesse. Bom, não vou entrar muito em detalhes, só dizer para você que o Harrison Ford, por mais que ele tenha um personagem relativamente pequeno dentro da história, ele tem a sua importância, tá ali presente, e foi um dos primeiros longas em que ele teve certo destaque após Star Wars. Então fica a dica para você assistir. O Apocalipse Now ele também está disponível na MUBI e você acha o Final Cut, né, a versão final do filme, versão definitiva, digamos assim, para aluguel ou compra no Google Play, na Microsoft Store e no YouTube Filmes. E é um filme fascinante, fica aí o registro. Um outro clássico importante da carreira do Harrison Ford é Blade Runner, O Caçador de Androides, de 1982. O filme é um neo-noir futurístico e apocalíptico, baseado no livro do Philip K. Dick. E a história se passa em 2019, que era um futuro longínquo naquela época, e Ford é Decker, um ex-policial que caça e desativa, ou seja, ele mata, humanoides criados com bioengenharia, conhecidos como replicantes. Assim começa uma história que nos faz refletir sobre a fragilidade da existência humana. Afinal, vivemos ou apenas existimos? O filme é visualmente incrível, estonteante. O universo distópico que ele cria, esse neo-noir, assim, é envolvente e eu não consigo encontrar palavras para descrevê-lo. E é extremamente imersivo esse universo que o longa-metragem cria. E essa caracterização toda, esse design de produção e esse universo faz a gente pensar sobre o nosso futuro enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? Então, também tem esse lado. Além da grande atuação do Harrison Ford nesse filme, também tem uma trilha sonora incrível do Vangelis, assim, é uma das melhores trilhas sonoras do cinema, então vale a pena assistir com os ouvidos bem abertos para ouvir mesmo e ter essa sensação que vai além da imagem na tela. O processo de produção de Blade Runner também foi bastante complicado e a versão de cinema não é exatamente aquela que o diretor, que o Ridley Scott queria, né? É uma versão um pouco diferente, com algumas cenas a mais, com um final
mudado e que tem um voice-over, tem uma narração constante do Deckard, que é o personagem do Harrison Ford. Então, essa versão de cinema não é exatamente aquela que o diretor visualizou para sua obra. Existem outras 6 versões desse filme que em algum momento acabaram sendo lançadas e chegaram ao público, sendo que 3 são as mais importantes. Essa versão de cinema que eu te contei, um corte que se chama do diretor, mas que não foi aprovado pelo diretor, e um corte final, uma versão final, essa sim aprovada pelo diretor. Se você quiser conferir, no HBO Max tem a versão original de cinema na íntegra para assistir. Eu não indico, porque é uma versão mais arrastada, que tem, como eu disse, essa narração que acaba ficando chata, e convenhamos, não é a visão que o diretor tinha para aquela história. Tem algumas cenas a mais que mudam bastante. Então, assista apenas se você quiser comparar os 2 cortes, ou se você tiver uma curiosidade para entender o que foi mudado ali, uma análise mais antropológica, mais histórica do processo de produção. No HBO Max também tem o Final Cut, que eles chamam de versão final. Essa sim é a visão do Ridley Scott para aquela história, para o Blade Runner. Além de algumas mudanças de cenas a mais, outras cenas que foram retiradas, tem algumas mudanças cosméticas, digamos assim. A fotografia e as cores do filme estão um pouquinho diferentes. Então, visualmente, é mais próximo da visão que seria aquela correta para Blade Runner. Então, fica a minha dica de assistir a Blade Runner, a versão final, que está disponível na HBO Max. Oi, gente. Aqui é o Renan do futuro, do momento da edição do episódio, para avisar que nesse meio tempo entre a gravação e a edição, a HBO Max tirou do catálogo as 2 versões de Blade Runner. Infelizmente, elas não estão mais lá na plataforma. Agora, aqui no Brasil, a única forma de assistir a esse filme, seja na versão final ou na versão de cinema, é alugando no Prime Video, na Apple TV, no Google Play, no YouTube Filmes ou na loja Microsoft Store, tá bom? Na descrição do episódio tem os links para você assistir a esse filme e todas as outras indicações que eu estou passando aqui. E voltamos à programação normal do Renan do passado, que ele tem mais dicas com filmes do Harrison Ford para vocês. Muitos anos depois, mais exatamente em 2017, Blade Runner teve uma continuação chamada Blade Runner 2049, dirigida pelo Denis Villeneuve, o mesmo de Duna. E o filme traz o Ryan Gosling como um replicante que mata outros replicantes. Acontece que em uma de suas tarefas, faz esse personagem, que é o K, mergulhar ainda mais na sua origem, e é reencontrar o Decker, o personagem do Harrison Ford no filme anterior. E é um bom longa-metragem que sabe revisitar os elementos da produção original enquanto introduz coisas novas e elementos próprios para esse universo, fazendo a gente refletir também sobre os tópicos da história anterior. Então, ele também revisita muito da fotografia e desse universo distópico futurístico que o Ridley Scott tinha criado, mas a partir da tecnologia nova que a gente tem no cinema de hoje em dia. Então, por mais que, de repente, no caráter filosófico, o Blade Runner 2049 não chegue no primeiro Blade Runner, digamos que em termos de entretenimento ele supera, porque ele consegue mesclar de forma mais interessante as cenas de ação, de briga, mais movimentadas, digamos assim, com os momentos de maior reflexão e empacotar com um filme que é bem intrigante e que, de novo, tem o Harrison Ford revisitando um de seus personagens mais icônicos. Então, Blade Runner 2049, em termos de continuação, tica todos os tópicos para a gente dizer que é um bom retorno para o universo introduzido pela primeira vez nos anos 80. Então é um filme que eu particularmente gosto bastante aí dos últimos 10 anos do cinema. Dá para dizer que é um dos meus favoritos. Blade Runner 2049, se você quiser conferir, ele está em diversas plataformas de assinatura. Então você pode assistir na Netflix, na Paramount Plus
e no Lionsgate Plus. O Fugitivo, de 1993, é um filme do Harrison Ford que merece ser assistido. A produção é baseada numa série de TV que foi muito sucesso nos anos 1960, e as histórias são bem parecidas. No longa-metragem, o Harrison Ford é Richard Kimball, um médico que é erroneamente acusado de assassinar a própria esposa. Na tentativa de provar a inocência, o Kimball foge e é perseguido pelo investigador Sam Jarrett, interpretado pelo Tommy Lee Jones. O longa ele consegue mesclar muito bem o drama e suspense com ação. Para mim, é uma das melhores atuações da carreira do Harrison Ford. Ele tem algumas cenas bem dramáticas, principalmente, e para mim é um grande destaque desse filme, é o depoimento que ele dá após o assassinato da esposa. Tem uma cena ali, tem um momento de interpretação muito forte do Harrison Ford e você percebe que ele está se doando em cena. Mas não é só isso. Em todo o longa-metragem você percebe a angústia do personagem nesse suspense barra ação. Mas o destaque vai mesmo para o Tommy Lee Jones. Esse filme, O Fugitivo, deu o Oscar de ator coadjuvante para o ator, né, para o Tommy Lee. Então é um dos grandes destaques da carreira dele também. Então vale a pena assistir pelo Harrison Ford e pelo Tommy Lee Jones. O Fugitivo está disponível para você assistir na HBO Max. Outro papel icônico do Harrison Ford é o agente da CIA Jack Ryan. Ele fez dois longas-metragens como esse personagem. O primeiro deles é Jogos Patrióticos, de 1992. E na história, Ryan passa férias em Londres com a família. Porém, ele acaba no meio de um atentado contra um membro da família real britânica. E ao tentar salvar o Lorde, ele mesmo, né, o Jack Ryan, acaba ficando na mira dos terroristas. É um bom thriller político ali dos anos 90, temperado com bastante ação e baseado em um livro do Tom Clancy. Curiosamente, esse longa-metragem, Jogos Patrióticos, é por si só uma continuação, né? O Jack Ryan já tinha tido um filme antes, no final dos anos 80, que é muito bom também, chamado Caçada ao Outubro Vermelho, né? Naquela produção o personagem é interpretado pelo Alec Baldwin. Aí na continuação ele é substituído pelo Harrison Ford, que também faz uma versão um pouco mais velha do Jack Ryan. Jogos Patrióticos está disponível para aluguel ou compra em Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e loja Prime Video. 2 anos depois, em 1994, Harrison Ford voltou ao personagem Jack Ryan no longa-metragem Perigo Real e Imediato. E nesse filme ele foi promovido dentro da CIA e acaba se envolvendo numa disputa política barra escusa da Casa Branca com cartéis de drogas da Colômbia, né, que também era um grande tema em voga ali na mídia em meados dos anos 90 e que gera esse filme que, apesar de alguns probleminhas da visão política americana, vai, de Hollywood, é bem interessante enquanto thriller político e de ação. Se você quiser conferir, Perigo Real Imediato também está disponível para aluguel e compra na Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e loja Prime Video. Para terminar, um pouco de amor, um pouco de romance. Ó, para quem está vendo em vídeo, estou até fazendo um coraçãozinho. É que o Harrison Ford estrelou o remake, uma nova versão de Sabrina, lançada em 1995. Nessa nova versão, o Ford substitui ou faz o papel que originalmente, né, foi do Humphrey Bogart. E ele tá ótimo em cena. Nesse filme, Ford é um playboy que fica encantado pela filha do motorista, que retornou de Paris com uma mulher elegante e sofisticada. Porém, ele, né, o playboy, ele está comprometido com um casamento arranjado, de negócios. E agora? Obviamente, esse remake não tem a aura do original, que tem a Audrey Hepburn como grande protagonista. Ainda assim, é um romance que tem os seus pontos positivos e também é uma forma de ver o Harrison Ford num papel um pouco diferente do que a gente está acostumado. Não é um drama, não é uma aventura, não é uma ação, é um romance com toques de comédia. E nesse sentido, o Harrison Ford ele está muito bem porque ele tem um humor fino ali, muito, muito bom, que agrega ao personagem e que faz o protagonista ser ainda mais encantador. E essa versão
ter a sua própria luz, ainda que não chegue perto da original, como eu disse. Se você quiser conferir Sabrina, a versão de 95, ela está disponível para aluguel ou compra na Apple TV e na loja Prime Video. Por fim, um detalhe: infelizmente, nessa lista não tem o filme A Testemunha, o único longa-metragem que rendeu uma indicação ao Oscar para o Harrison Ford. Infelizmente, esse filme, esse título não está disponível nas plataformas de streaming aqui no Brasil. Mas se você puder conferir em algum sebo, em alguma loja, conhecer alguém que tenha em DVD, em Blu-ray, eu confesso que eu nem sei se esse filme foi lançado em Blu-ray, talvez tenha sido. Mas se você tiver acesso a uma cópia física da produção, fica a dica de assistir, até porque, como eu disse, foi responsável por dar a única indicação ao Oscar do Harrison Ford.